O Setembro Amarelo surgiu em 2015 no Brasil. A campanha foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Centro de Valorização da Vida. A promessa era conscientizar e prevenir o suicídio. Mas depois de quase uma década, a campanha traz pontos problemáticos. O suicídio passou a ser tratado como uma questão exclusivamente individual, ligada a transtornos como a depressão. Essa visão simplifica um fenômeno complexo e ignora fatores sociais, políticos, culturais e econômicos. Em vez de reduzir as crises, o que se vê é um aumento nos atendimentos de emergência em setembro. Além disso, profissionais e a indústria usam o tema como mercadoria. Recursos são liberados de forma pontual, enquanto a prevenção deveria ser permanente. Nesse episódio, falamos sobre como romper a lógica de mercado e se preocupar com o cuidado coletivo. Sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática importante do momento, nesse caso. Eu vou conversar, a minha convidada de hoje é professora, ela é palestrante, escritora, é a Mariane Santana, que também é pós-graduada em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas e mestre em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. Falei tudo certo. Que Tudo bom certinho. te receber aqui. Bem-vinda. Estou muito feliz. Eu que agradeço, Gabi. Estou muito feliz também da gente ter essa oportunidade hoje de conversar sobre esse tema que é tão urgente e importante para a nossa sociedade como um todo. Então, agradeço demais o convite. Com certeza. E acho que para quem acompanhou a abertura já sabe que a gente vai falar de Setembro Amarelo, mas não é uma entrevista sobre Setembro Amarelo como todo mundo faz. Tá completando 10 anos esse movimento, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Surgiu com essa iniciativa de prevenção ao suicídio e já alertando, acho que é importante que suicídio é multifatorial, né? Não tem uma causa única, acho sempre importante pontuar isso. É uma preocupação com a saúde mental coletiva que a gente tem aqui como proposta e acho que esse vai ser o fio condutor da nossa conversa. E também com a banalização da campanha, com esses desdobramentos ao longo desses anos. Eu vou te perguntar para o nosso começo de conversa, o Setembro Amarelo ele se tornou uma data vendável? As pessoas, as empresas, elas querem parecer que elas são empáticas? Gabi, acho que para a gente começar a nossa conversa, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva sobre o Setembro Amarelo. Para começo de tudo, o que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de prevenção ao suicídio, que tem uma causa importantíssima, muito nobre, né? Então, a sociedade como um todo se volta para essa campanha, né? Quando ela acontece em setembro. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, então não é algo que acontece só no Brasil, é algo que acontece no mundo inteiro. E essa campanha ela surge nos Estados Unidos e ela chega ao Brasil no ano de 2015, através de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e os Centros de Valorização da Vida. E então, elas trazem esse mote da campanha que é: se você precisa de ajuda, peça ajuda. Esse é o mote do Setembro Amarelo, né? E o que acontece? Essa campanha já roda há 10 anos no Brasil. E todos os estudos indicam que a campanha ela não resultou em diminuição dos índices de suicídio. E aí a gente precisa avaliar, então, quais são os fatores que precisam ser levados em consideração para a gente chegar a essa conclusão, não é? Acontece que simplesmente o mote de dizer peça ajuda, ele tem uma entonação que individualiza o problema da saúde mental. Então, você chega para o sujeito que está em situação de sofrimento e você coloca nele a carga de buscar isso e não necessariamente essa campanha coloca a sociedade para repensar as suas estruturas de produção de sofrimento.
E aí, acho que é isso que a gente precisa pensar quando pensa nessa questão do Setembro Amarelo, em como essa campanha se comercializou e, de certa maneira, se banalizou e se esvaziou, né, do seu sentido de prevenção ao suicídio. Como tudo que o capitalismo faz, né? Ele se apropria e esvazia de sentido. Foi assim que o Setembro Amarelo passou a seguir essa lógica de mercado? Foi com o capitalismo se apropriando dele? Eu acho que o Setembro Amarelo, ele traz uma toada muito de um ethos neoliberal quando trata a saúde mental. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas, né, elas são tratadas como empresárias de si mesmas, que é o que acontece no neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é essa teoria e essa prática que não é apenas econômica, mas é também subjetiva. O neoliberalismo é também uma racionalidade, um modo de ser, um modo de ver o mundo, né? Um modo de produzir subjetividade e, consequentemente, de produzir sofrimento. E o neoliberalismo, ele tem esse discurso de que as pessoas precisam encontrar o próprio bem-estar através das suas próprias capacidades empreendedoras. Ou seja, você precisa empreender o seu próprio bem-estar. Se você não está bem hoje, provavelmente é porque você não está se esforçando o suficiente. É o que diz o discurso neoliberal. Uhum. Então, a gente é ensinado, por exemplo, que a gente precisa ter bons hábitos, a gente precisa dormir bem, comer bem, né, fazer tudo certinho, beber água. E o discurso neoliberal quer fazer com que a gente acredite que, fazendo tudo isso, a gente vai ter sucesso. E desconsidera todos os fatores sociais, econômicos e estruturais que vão impactar na saúde mental dos indivíduos. Então, acho que quando a gente pensa o Setembro Amarelo, é importante pontuar isso que você já trouxe desde o início da conversa, que é a saúde mental não é uma questão meramente individual. Há um campo, né, que é associado a esse discurso que tenta reduzir a saúde mental a um aspecto unicamente biomédico, que vai dizer que é algo interno, que é algo do organismo, que é algo do mental. No entanto, nós somos seres biopsicossociais. Lógico, nós temos um corpo, nós temos um organismo, isso tudo, de certa maneira, condiciona o nosso funcionamento, mas também nós temos a nossa psique e temos o nosso papel social e a maneira como essa dinâmica social vai interferir na maneira como se produz sofrimento. Então, uma pessoa rica sofre diferente de uma pessoa pobre. Um homem sofre diferente de uma mulher. Uma pessoa nova sofre diferente de uma pessoa idosa. E a gente vê isso desde o início dos estudos sobre o suicídio. Se a gente buscar a própria origem da sociologia, da ciência própria que estuda a sociedade, um dos livros marcantes é justamente O Suicídio, do Émile Durkheim. E ele vai investigar e vai chegar à conclusão nesse livro de que o suicídio é um fato social. Ou seja, o contexto onde a pessoa vive vai influenciar nessa produção do sofrimento. Aqui no Brasil, a gente pode pegar algumas estatísticas, por exemplo. Então, no Brasil, de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 5 são homens jovens negros, que são esses indivíduos que estão em situação geralmente mais expostos a trabalhos precarizados, que sofrem mais violência policial, que são aqueles que são mais assassinados, que sofrem mais essa violência de homicídio, que estão em maiores índices também como pessoas em situação de rua. Então, é um contexto que ultrapassa a questão do nosso organismo e reverbera também em como essa sociedade está construída e quais são as perspectivas de amparo social também para esses sujeitos. Isso que você fala é muito importante, perspectiva, porque como que a gente não entra num desalento, né? Porque é tão importante a gente falar sobre a causa do problema e não ficar só remediando ali na superfície, justamente porque a gente sabe que é multifatorial, que tem questões sociais, que o indivíduo ele é impactado pelo meio em que ele vive, enfim, pelos recortes que atravessam essa pessoa. E, de outro lado, dependendo da fragilidade que essa pessoa está passando, dela olhar para isso e ficar mais fragilizada e falar, não tem saída, então?
Como que a gente resolve essa equação? É uma pergunta difícil, né? Porque, de fato, o mote do Setembro Amarelo é você querer dar uma solução individualizante para esse problema, né? Então, as pessoas querem encontrar uma forma de saírem desse sofrimento individualmente. E eu acredito que a gente precisa atuar enquanto sociedade. Se a gente não enfrenta essa produção de sofrimento de maneira coletiva, tampouco a gente vai conseguir sair dela. Eu vou te dar um exemplo muito claro, assim, quando eu pensei nesse exemplo, eu acho que ele explicita muito esse problema da saúde mental no Brasil. Nos últimos 2 anos, Gabi, a quantidade de auxílio-doença que foi dado para pessoas que foram diagnosticadas com ludopatia, ou seja, vícios em jogos, vícios em apostas... Que, aliás, aumentou em 2.300% nos últimos 2 anos. Aí, se você me fala assim, vamos pegar toda essa galera e vamos encaminhar para fazer uma terapia, vamos encaminhar para o psicólogo. Lógico, todos esses processos são muito importantes porque podem, por exemplo, ressignificar a maneira como aquela pessoa foi impactada por esses jogos de aposta. Muitas vezes teve um impacto na própria dinâmica familiar da pessoa, conflitos que surgem daí, impactos na autoestima, endividamento, enfim, né, vários fatores sociais associados a isso, dos quais a terapia pode ser uma ferramenta importante. No entanto, se a gente não vai na raiz do problema, que é enfrentar as próprias bets, a própria plataforma e a maneira como ela está regulamentada no Brasil hoje, a gente não consegue sair desse buraco. Porque à medida em que a gente encaminha a pessoa para a terapia, outra está entrando ali na plataforma. Sem contar a sobrecarga também do sistema de saúde, que pode acontecer se for imaginar, enfim, que todas essas pessoas vão a tratamento. E a gente não vai resolver, porque cada vez mais usuários estão chegando nessas plataformas, né? Ainda tem isso. Perfeito, a gente não está resolvendo a raiz do problema. Então, quando a gente discute saúde mental, nesse sentido, né, de entender a saúde como algo que é socialmente produzido ou não, é preciso investigar, então, as causas sociais atreladas a isso. Como que a economia participa desse circuito, como que a política participa desse circuito, né? E todas as relações de produção que estão envolvidas aí nesse processo de adoecimento das pessoas que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Eu me lembrei, até estava anotando aqui um pouco antes da gente conversar, que ano passado eu fiz uma entrevista com a Vera Iaconelli, a psicanalista, e ela chamou a atenção justamente para o profissional de saúde, assim, pela quantidade de pessoas adoecidas que a gente tem, com ansiedade, depressão, enfim, diversos transtornos, mas não há profissional de saúde disponível para cuidar de todo mundo. Então, a gente precisa, claro, e sem sombra de dúvida alguma, fortalecer o SUS, sempre olhando para essa perspectiva coletiva, mas pensando aqui também em fortalecer outras frentes, senão é uma sobrecarga, né? Se você não tem fortalecimento de projetos sociais, enfim, outros tipos de amparo que chegam para essas pessoas, parece que é algo basilar, não é isso? Perfeito, Gabi. Eu costumo brincar, falar que assim, cara, a gente tá colocando uma responsabilidade tão grande nas costas dos psicólogos do mundo, porque é isso, né? Existem diversas frentes de adoecimento no mundo hoje. Tem a questão do trabalho, tem a questão dos jogos, tem a questão climática, tem a questão política. Exatamente. Né? Surgem outros tipos de sofrimento. E aí a gente fala que é o psicólogo que vai resolver tudo isso sozinho. Então a gente está colocando uma responsabilidade gigantesca nas costas desses profissionais, quando na verdade a saúde mental ela é algo capilarizado em todas as frentes da nossa vida. A saúde mental ela acontece quando a gente tem um trabalho digno, quando a gente tem relações respeitosas, quando a gente tem acesso à saúde, acesso à educação emancipatória, quando a gente combate discriminações diversas, quando a gente tem acesso ao lazer, acesso ao tempo livre, porque essa é uma grande questão também de saúde mental,
né? Quando a gente discute, por exemplo, o fim da escala 6x1 no Brasil, geralmente essa pauta está colocada ali no âmbito da economia. Mas ela precisa também ser encarada como uma pauta de saúde mental. Porque esses trabalhadores estão adoecendo por viverem apenas servindo ao trabalho. Trabalhando 6 dias por semana e no único dia que eles têm supostamente livres, eles precisam limpar a casa, resolver problema no banco, enfim, fazer diversas outras atividades e não necessariamente nutrirem a si mesmos. Terem tempo para cuidar de si, para fazer uma atividade física. Porque tudo isso passa também por elementos que são econômicos, que são de classe, de raça, de gênero. Quem que a sociedade permite hoje ter tempo para descansar, para fazer atividade física, para ter acesso à cultura, para ter acesso ao lazer, para ler um livro? Isso tudo constitui nossa saúde mental, né? Então, eu digo que o buraco é muito mais embaixo do que geralmente a gente costuma escutar dentro dessas discussões atreladas ao Setembro Amarelo. Com certeza. E eu penso, quando você fala dessas ansiedades que são geradas por diversos meios também, pelo momento que a gente vive, enfim, cada pessoa vive num contexto específico, mas a maior parte de nós, eu diria sem sombra de dúvida, está sendo impactado por rede social. E quando a gente leva o Setembro Amarelo para as redes, estava conversando aqui com a Carol Souza, que ela é jornalista, enfim, ela também é editora do Em Detalhes e ela é psicanalista, então a gente estava tendo uma conversas assim, profundas sobre isso. Mas no quanto só o fato de ir para a rede social, ela estava questionando, já não individualiza esse processo, né? Porque aí você está colocando o eu ali nessas redes, é sempre sobre o indivíduo, não sobre o outro, né? Essa coisa de você ter, de pensar por essa perspectiva coletiva na rede é muito difícil. E você é uma pessoa que contribui muito para deixar o nosso espaço nas redes com acesso a conhecimento. Então, obrigada por isso, inclusive, ainda bem que a gente tem acesso à sua rede. Mas acho que você pode falar sobre essa experiência também. Olha, eu acho que as redes sociais, elas são um assunto polêmico, né? Porque o tanto que eu vejo de potencial na rede social, eu também vejo de perigo, né? Então, se a gente for pensar nesse aspecto que você traz, primeiramente, né? De que é de fato positivo a gente conseguir falar sobre saúde mental. Porque saúde mental, né, falar sobre suicídio, falar sobre depressão, falar sobre ansiedade, traz consigo muito estigma, né? Para muitas pessoas, é difícil falar sobre isso porque a própria sociedade não sabe como acolher, não sabe como escutar. Isso vem do próprio discurso neoliberal que nos ensinou que demonstrar fraqueza, demonstrar vulnerabilidade era coisa de gente que é incapaz, que é coisa de gente fracassada. A gente aprendeu isso, que a gente não pode demonstrar fraqueza. E com os homens isso é algo bem importante, né? Não é à toa que a maioria dos suicídios no Brasil são de homens jovens e negros, que aprenderam que eles precisam dar conta de tudo e que eles precisam ser os provedores. Então eles não podem demonstrar fraqueza. Eles não podem dizer, olha, eu não estou dando conta aqui, né? Então eu acho que, assim, antes de tudo, a gente conseguir falar sobre saúde mental é positivo, porque a gente mostra que, você não está sozinho. Tem muita gente que está passando por isso. Não é um problema unicamente seu. É um problema coletivo, mas a gente esconde muito bem. E é um perigo que a gente esconda tão bem. O aspecto positivo é também falar pelo coletivo. O problema é quando você individualiza. Perfeito, perfeito. E aí, nesse sentido, as redes sociais, elas são essa mistura de elementos, né, e de ambiguidades, porque ao mesmo tempo em que elas possibilitam que a gente atue em rede, que a gente escute vozes diferentes e aprenda perspectivas diferentes, né, e veja outros contextos, saia às vezes da nossa bolha. Ao mesmo tempo que acontece isso, elas também contribuem em muito para o nosso adoecimento, a depender da maneira como a gente lida com essas redes. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, nesse aspecto de intensificação da comparação da nossa vida,
Com vidas perfeitas. Então, quem você segue é fundamental para isso que você está falando. Né? Se a gente pensar nos principais influencers do Brasil hoje, são influencers de lifestyle que vendem esse ideal de sucesso, né? De uma vida perfeita, de uma vida com dinheiro, com viagens, com boa comida, que não precisa tá nesse corre que a gente está acostumado a estar, né? Então, assim, isso tudo está atrelado também a esse ideal de sucesso dentro do neoliberalismo. E se a gente se compara, né, a gente compara os nossos bastidores ao palco dessas pessoas, a gente fica com a sensação de que a gente fracassou um pouquinho, né? Não é à toa, o Paulo Freire dizia... Tudo diz isso pra gente o tempo inteiro, né? Não, o Paulo Freire dizia que o capitalismo, ele é expert em transferir o fracasso do sistema para os indivíduos. Porque quem fracassou em 99% da humanidade não ter acesso a condições dignas foi o próprio sistema. Não é um indivíduo, né? Então, as redes sociais, se a gente não atua criticamente dentro dessa frente, elas podem ser uma ferramenta muito perigosa. E junto com isso também a gente vê, nos últimos anos, um acirramento das questões de ódio dentro das redes sociais. E isso está atrelado à própria lógica algorítmica, ao próprio modelo de negócio onde funciona a rede social, que é baseado na nossa atenção, né, em captura da atenção. E aí, nesse sentido, o algoritmo ele vai impulsionar conteúdos que mexem profundamente com os nossos sentimentos, de maneira amplificada. Então, a gente vai engajar naquilo que dá muita raiva, dá muito ódio, aquilo que deixa a gente indignado. É o que gera mais engajamento, é o que o algoritmo mais passa para frente. E, à medida em que isso acontece, é esse tipo de conteúdo ao qual somos expostos cada vez mais, né? Então, nesse sentido, a gente já volta para pensar essa questão de atuação coletiva, inclusive nas redes sociais. Que é pensar, não se trata meramente do indivíduo aprender a usar bem a rede social. É preciso também uma atuação social da própria regulamentação da plataforma. Por que discursos de ódio são permitidos? Por que linchamentos virtuais são permitidos? Posts misóginos, fascistas, nazistas, homofóbicos estão acontecendo todos os dias nas redes sociais e essas plataformas não são responsabilizadas, né? Então, a gente fala, por um lado, de saúde mental na rede social, há vários posts sobre o Setembro Amarelo na rede social, e do outro lado a gente tem essa grande hipocrisia, que é o próprio funcionamento da plataforma contribuindo para gerar mais adoecimento na sociedade. Perfeito, perfeito. Eu estava pensando aqui, você estava falando de grandes empresas e da responsabilidade das plataformas, eu estava pensando nas empresas de maneira geral, porque você falou dos empresários de si mesmos. A gente tem esse fenômeno acontecendo e responsabilizando o indivíduo, e aí você entra numa lógica de produtividade que é ele que se cobra, ele que é o chefe dele mesmo, ele precisa trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, e ele acha que ele é livre, porque estão vendendo esse discurso para ele. Mas quando olha para dentro das empresas, também eu estou observando que nesse Setembro Amarelo agora, parece que está acontecendo uma crítica também, uma mobilização pela crítica dessas empresas que pegam esse mês de setembro e diz, bom, vocês precarizam o trabalho das pessoas, as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia, elas recebem salário baixo, elas não têm direito a um bom plano de saúde, ou nem têm direito a um plano de saúde, ou elas, enfim, são empresárias de si mesmas dentro das empresas, porque esse fenômeno também acontece. Então, você esmaga essas pessoas a ponto delas não terem direito a nada, né? A lazer, a verde. Quando a gente pensa em grandes cidades, parece que isso é um ponto que seria fundamental para a vida das pessoas. E é um fenômeno, assim, que me lembra, Mariane, um pouco quando a gente falava do greenwashing, que as empresas estão querendo parecer que elas se preocupam com o meio ambiente, que elas têm essa preocupação. E é um pouco isso também com o Setembro Amarelo. Olha como a gente se preocupa com saúde mental. A gente até está fazendo uma palestra para isso,
Só que acaba aí. Ela não tá fazendo mais nada pro bem-estar dessas pessoas que trabalham na empresa. Dentro das empresas, os programas de bem-estar, quando a gente vai olhar, geralmente são iniciativas pontuais e individualizadas. Que é isso, assim, né? Você passa uma ginástica laboral, você dá acesso a alguma consulta com um psicólogo para aquele funcionário que está solicitando atendimento. Mas quando você vai a fundo, você entende que muitas dessas empresas não estão interessadas em reavaliar a própria gestão, a própria dinâmica organizacional que é produtora do sofrimento. Então, isso que você traz, Gabi, é perfeitamente ilustrar essa dinâmica dentro do capitalismo, de como funciona esse uso da campanha de modo publicitário, de modo a fazer com que aquela marca, aquela empresa seja associada a uma empresa que se preocupa com a saúde mental, né, da porta para fora, para os clientes, para as pessoas consumidoras. Mas da porta para dentro, a história é muito diferente. Porque nesse sentido, o que seria de fato se preocupar com a saúde mental? É rever todos os processos de hierarquia dentro da gestão da empresa. É rever processos de remuneração justa, de ritmo de trabalho. Qual ritmo está sendo imposto? É um ritmo humanamente possível? A gente vê aí processos de demissão em massa, sem nenhum critério objetivo, sem nenhuma transparência, sem nenhum diálogo, né? Então, questões de saúde mental dentro do campo organizacional precisariam ser encaradas dentro da própria estrutura da organização, né? Senão a gente, de novo, está jogando a culpa só no indivíduo. E aí a gente fala para o funcionário que ele precisa, então, gerenciar melhor suas emoções. Sim, ele está em burnout, mas aí você não faz nada para melhorar o contexto. Precisa trabalhar a sua resiliência, ou seja, a gente ensina as pessoas que elas precisam se adaptar mais ao sistema e não questionar esse sistema. E a gente mantém tudo como está, pede que as pessoas tenham hábitos saudáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente continua expondo essas pessoas ao ambiente extremamente estressor. E aí, nesse sentido, não há saúde mental que se sustente. Mariane, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer enorme te receber. E eu acho que para a gente fechar, nesse minuto final aqui, conversar com você só me dá mais certeza que a única saída que a gente tem é coletiva. Acho que isso é fundamental aqui, de toda essa conversa que a gente teve. Que é só um começo de conversa, né? Meia hora é muito pouco porque a gente poderia de questionar, enfim, e de olhar também para o sofrimento das pessoas, porque ele existe, ele está aí, ele precisa ser cuidado, mas a gente não pode deixar de olhar para o que está causando tudo isso. Então, obrigada. Muito obrigada, Gabi. Conte sempre comigo quando precisar por aqui. Até a próxima. Vamos te receber pessoalmente. Até mais. Até mais. Eu quero aproveitar nesse finalzinho e te convidar para assinar a revista Liberta, para participar com a gente do ICL Notícias em mais uma plataforma onde a gente continua com esse mesmo jornalismo crítico, só que numa revista semanal que você pode ler com calma aí no conforto da sua casa. Então, se você não é assinante ainda, vai lá em revistaliberta.com.br e entra com a gente também para fazer parte da nossa comunidade, só que na nossa revista semanal. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até a próxima. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja a caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite. Cine Liberta, o programa de cinema do ICL,
que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7h em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.